Jonas capítulo 2. A oração de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo, e as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Podeis tomar assento na presença de Deus. Meditando nessa palavra, muita coisa nos chama a atenção aqui, né? O profeta Jonas é o profeta que mais tem a ver com o Novo Testamento, com a mensagem do Novo Testamento, propriamente dita. Nós vemos aqui a história de um homem, profeta, na terra de Israel, reconhecido em seu tempo, contemporâneo de Amós, contemporâneo de Eliseu, um homem que foi levantado por Deus como boca para aquela nação, para aquele povo, para poder pregar a palavra do Senhor. Nós sabemos que as ordens de Deus, o chamado de Deus para as nossas vidas, muitas vezes eles causam em nós sentimentos controversos. Porque quem é que entende os caminhos do Senhor? Quem é que entende perfeitamente a vontade do Senhor nosso Deus e a forma como Ele trabalha? Aqui nós vemos um profeta vivendo um dilema, e toda a sua humanidade, os seus sentimentos humanos aflorando nessa história que é rica e linda ao mesmo tempo e que traz para nós alguns ensinamentos importantes. Jonas era um profeta para a nação de Israel, religioso, criado dentro da religião, em todos os preceitos, e agora o Senhor vem até ele com uma palavra que vai causar um grande confronto na vida desse profeta. O Senhor chega para ele e diz para ele: vai até a cidade de Nínive e vai lá e prega para eles o que eu te mandar. Isso para o profeta causou um grande impacto na sua vida, porque a cidade de Nínive era a capital do Império Assírio, e quando você lê a palavra do Senhor, quando você lê os livros de Reis, os livros de Crônicas, vocês vão ver que o Império Assírio
foi um grande adversário e inimigo do povo de Deus. Para você situar geograficamente hoje, o Império Assírio ele se encontraria aonde hoje está o país chamado Iraque. Ali se encontra a cidade de Nínive, pelo menos as ruínas dessa cidade, nessa localização. Um pouco mais ao norte, melhor dizendo, um pouco mais ao sul, estava a cidade de Babilônia. E a cidade de Babilônia ainda não era, naquele tempo, uma grande potência, mas era uma cidade que estava se erguendo com proeminência. E dentro desse contexto, Deus manda o profeta ir até a cidade de Nínive. Mas como já havia muitas guerras, já tinha havido muitos embates, e o povo de Nínive, o povo assírio, era considerado inimigo do povo de Deus, Jonas se encontrou contrariado. Não é um dado bíblico, é um dado de pesquisas, de alguns pesquisadores que se debruçam sobre esse assunto, mas há quem afirme e há quem sugere que a família do profeta Jonas tenha sido assassinada em uma das invasões do Império Assírio, em uma das suas incursões contra Israel. Agora, dotado desse sentimento, agora o Senhor diz para ele: vai lá e prega o que eu te mandar. Irmãos, nós realmente não entendemos os desígnios do Senhor e a forma como Ele age para com as nossas vidas nos causa espanto. Jonas não entendeu o propósito de Deus, como nós temos estudado aqui na EBD, que o Senhor não faz nada sem ter um propósito. Tudo que Deus faz é com um propósito, e o mal do religioso é achar que a religiosidade gira em torno do seu umbigo. E não é isso, meus irmãos. Deus sempre lidou com a humanidade. Deus sempre teve o chamado dentre todas as nações para que povos se convertessem, para que as pessoas pudessem ter um relacionamento para com Deus, mas a religiosidade dos israelitas muitas vezes os impediu de entender isso. Quer ver só? Mesmo nos tempos de Cristo, 8 séculos aproximadamente depois do profeta Jonas, já na era da igreja, o Espírito Santo de Deus agora quer levar Pedro para pregar para os gentios, e Pedro não quer ir levar a palavra do Senhor. Ele questiona a ordem de Deus, eu ir lá pregar, e na casa desse gentio, desse tal de Cornélio, eu não vou me contaminar. E há uma intervenção divina, e o Senhor mostra para Pedro, que era um judeu, que era criado na religião judaica, mostra para ele uma grande visão, a visão de Deus. Mostra para ele todos os tipos de animais que os judeus consideravam imundos. Ali é uma representação dos gentios. E Deus fala para ele: coma. Ele disse: longe de mim me alimentar de animais imundos. E ele então, o Senhor diz para ele: não diga que é imundo aquilo que o Senhor Deus santificou e purificou. Foi então que Pedro conseguiu entender, só assim que ele conseguiu entender que o fato de Deus lidar com as pessoas, de tratar com a raça humana, não é algo que está restrito aos judeus ou aos israelitas, mas que também alcançava os gentios, e isso é desde a antiguidade. Vocês veem que Abraão, naquele evento em que ele vai resgatar o seu sobrinho Ló, em que ele consegue vencer com seus 318
uma guerra que ocorreu entre 9 cidades. Abraão vai lá com seus 318, consegue então libertar a Jó e trazer de volta todos os cativos. O rei de Sodoma então aparece para Abraão e quer dar ofertas a Abraão, quer dar presentes a Abraão, mas Abraão não aceitou. Ele disse: longe de mim aceitar qualquer presente de você, para que depois você não venha dizer, eu enriqueci a Abraão. Não, quem está me abençoando é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Abraão olha para o rei de Sodoma e ele não vê nada mais, nada menos do que um homem ímpio, do que um homem idólatra, do que um homem que não tinha nenhum compromisso com Deus. Mas Abraão caminha um pouco mais e ele chega nas imediações de uma cidade chamada Salém, futuramente Jerusalém, e ali veio ao seu encontro o rei de Salém, um homem que além de ser rei também era sacerdote, e o nome desse homem era Melquisedeque. E Melquisedeque era adorador do Deus Altíssimo, enquanto que Abraão era adorador do Deus Todo-Poderoso. Ora, não foi a diferença de nome que fez com que Abraão não reconhecesse ou não entendesse que era e se tratava do mesmo Deus. Quando Abraão olha para Melquisedeque, mesmo que sendo um homem que habitava na terra da Palestina, no meio de pessoas impuras, mas ali estava alguém que servia a Deus e que a própria figura do Melquisedeque tipificava a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Abraão reconhece a autoridade divina sobre Melquisedeque e entrega a Melquisedeque todos os seus dízimos. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Deus lida com a humanidade, sempre lidou e sempre tratou. O problema é a dificuldade das pessoas entenderem e compreenderem isso. Jonas não compreendia. E nós não podemos julgá-lo com a nossa perspectiva sem entender o contexto em que ele estava inserido. É óbvio que pode para muitos de nós não justificar, mas explica o sentimento do profeta. O problema é que o sentimento do profeta acabou emanando no coração dele a tal ponto em que ele entrou em contradição com o próprio Deus. Deus manda Jonas ir para Nínive, aonde eu disse para vocês que hoje é o atual Iraque. Jonas vai até o porto de Jope e compra uma passagem para uma cidade chamada Tarsis. A cidade de Tarsis se encontra onde hoje é a Espanha. Vejam bem, Iraque, Espanha, muito diferente, muito distante, o caminho completamente oposto àquilo que o Senhor mandou para ele. Deixa eu te dizer uma coisa para vocês. Aqui nós vemos algo de interessante que nós podemos aprender com Jonas. O Senhor falou para ele: vai para Nínive, ou seja, faça a minha vontade. E Jonas vai e chega em Nínive, melhor dizendo, chega em Jope, tem um navio preparado para ir para Tarsis, ou seja, na direção oposta. E aqui eu aprendo algo de interessante. Toda vez que alguém estiver disposto a desobedecer a Deus, a dar as costas para a palavra de Deus, vai sempre haver um navio preparado para poder auxiliar você para isso. O inimigo sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações, e toda vez que alguém se dispuser em virar as costas para o Senhor, o diabo tem um barco preparado para poder te ajudar, para que você possa então ir na direção oposta.
Interessante, meus irmãos, é que aquele navio estava carregado com muitas cargas. Aquele navio também era um navio que levava passageiros, eles pagavam a passagem e iam junto. A Bíblia vai dizer que Jonas entra naquele navio, desce até o convés, e ele então começa a dormir um sono profundo. Vejam bem, o navio está indo para longe da vontade de Deus, está se afastando do caminho que o Senhor ordenou para ele, e o profeta agora está dormindo um sono profundo. Quantas vezes nós encontramos pessoas que se encontram se afastando cada vez mais da presença do Senhor, entram num sono profundo, adormece. É como se entrasse num coma, porque a Bíblia vai dizer que veio uma tempestade contra aquele barco, e a tempestade era tamanha, e tanta fúria do mar havia naqueles ventos, naquelas ondas, que aqueles marinheiros, que eram homens acostumados a viver esse tipo de situação, eles se apavoraram, porque não foi uma tempestade comum, não foi uma tempestade qualquer, algo de sobrenatural sobreveio ali, porque foi a mão do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, tudo dando errado e Jonas dormindo. Quantas pessoas estão vivendo assim? A família está virada de cabeça para baixo, está tudo dando errado, membros da família se perdendo, o diabo cirandando, fazendo a festa, entrando e saindo a hora que quer, revirando tudo, a ponto de destruir, a ponto de matar, a ponto de causar danos gravíssimos aos lares e às famílias, e aquele que deveria estar no centro da vontade do Senhor, encontra-se entorpecido em um sono profundo. Está dormindo, o pau está quebrando, o navio está a ponto de afundar e todo mundo morrer. E ele está dormindo. Quantas pessoas estão assim? A família está indo para o brejo, ele está dormindo. O casamento está indo para o brejo, está dormindo. O emprego está indo embora, ele está dormindo. Os negócios estão indo mal e ele está dormindo. Sabe por quê? Porque está contra a vontade do Senhor. Deus deu uma palavra, uma direção para a sua vida e você está indo contrário. Toda vez que nós fazemos isso, nós vamos sofrer as consequências. Não pense que Deus respeita o arbítrio de quem quer que seja. Você tem vontade, mas a tua vontade não é livre. As pessoas que defendem o livre-arbítrio, normalmente eu falo para essas perguntas, então vai lá e pergunta para o profeta Jonas, aonde está o livre-arbítrio dele. Porque Deus mandou ele ir e ele desobedeceu, e a mão do Senhor veio sobre ele. Aquela tempestade foi terrível, o barco a ponto de naufragar, aqueles marinheiros então começaram a clamar, cada um ao seu Deus. Era uma embarcação internacional. Haviam ali homens de várias regiões, de vários lugares, e cada um tinha a sua crença, e eles então clamavam aos deuses das suas religiões. E cada um clamava, cada um orava, em desespero. Agora eles começam a jogar a carga do navio, que era aquilo que havia de mais valioso, começam a jogar fora. Começam a lançar no mar, estavam desesperados, nunca tinham visto uma tempestade daquela magnitude. Eram homens experientes, eram homens do mar, homens acostumados, mas nunca uma tempestade daquele nível. E aqui nós vemos que por causa da desobediência, o prejuízo foi imenso, foi um prejuízo enorme. Meus irmãos, quando nós nos colocamos na posição de querer desobedecer a Deus, não pense vocês que vai ficar tudo bem, não.
A princípio você vai achar que está tudo bem. Opa, cheguei aqui em Jope, vim tranquilo, já tem um navio aqui preparado, é um navio grande, é um navio especial, a passagem está aqui dentro do meu orçamento, está tudo direitinho, tem até um cantinho para eu dormir lá no fundo do porão, pensando que está tudo bem, está se afastando da presença do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: toda vez que a pessoa vai se afastar da presença de Deus, pode parecer que está tudo bem, mas cedo ou mais tarde, as consequências te alcançam. Jonas deitou e foi dormir, achou que estava tudo tranquilo. E as consequências vieram. E sabe o que mais me chama a atenção aqui? Uma outra coisa que me chama a atenção é que aonde existe alguém em desobediência contra a vontade de Deus, aqueles que estão à sua volta sofrem. Veja, Jonas estava dormindo, o sono da desobediência. Oh, maravilha! Estava roncando, com certeza, no texto original, diz que ele roncava. O navio a ponto de virar, a ponto de partir, um desespero, uma calamidade, e ele dormia no sono da desobediência. É assim, enquanto todos estavam sofrendo à sua volta. Muitas vezes, há calamidades que se abatem sobre famílias inteiras por causa de alguém que está em desobediência à vontade de Deus. Não pense você não. Deus não respeita o arbítrio de homem e de mulher algum. Se Deus tem um plano na sua vida, se Deus tem um chamado para a tua vida, esse chamado vai se concretizar. Nem que Deus tenha que pôr um anzol no seu nariz e te trazer arrastado. Ninguém pode brincar com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque Ele está no controle. E as consequências vêm, e vieram. A Bíblia vai dizer que o capitão do navio então desce ao porão. Eles estavam pegando cargas e jogando fora para ver se podiam aliviar o navio. Então o capitão vê Jonas dormindo um sono profundo. Dormindo, e ele então vai lá e acorda ele. O que é isso que está acontecendo? O navio está quase afundando, uma tempestade que nós nunca vimos, e como é que você consegue dormir? Levanta, vai clamar ao teu Deus, quem sabe esse Deus que você serve, e aqui ele usa um termo genérico para Deus, como se fosse um ídolo pagão qualquer. Vai orar para o teu Deus, para quem sabe ele nos salve. Chegou num certo ponto que quando eles viram que não tinha mais jeito, eles iam morrer, e eles, sem entender o que estava acontecendo, então eles lançaram sorte. Vamos lançar sorte, era uma prática antiga. Vamos lançar sorte aqui. Em quem cair a sorte, vai explicar para nós por que está acontecendo isso. Adivinhem quem caiu a sorte. Ali provavelmente havia, com certeza, mais de 100 homens naquela embarcação. Normalmente era de 100 a 300 homens, dependendo do tamanho da embarcação. Muitos homens, muitos marinheiros, muitos outros passageiros, muitos homens ali. E a sorte caiu em Jonas. E disseram para ele: "Da onde você vem? Qual é a sua ocupação? O que você faz? Qual é o Deus que você serve? Explica para nós por que está acontecendo todo esse mal que sobreveio sobre nós." E a Bíblia vai dizer que ali Jonas começa então a explicar para aqueles homens. Ele já tinha entendido que aquilo ali era por causa dele, era por causa da sua desobediência. Ele então começa a explicar: "Eu sou israelita, eu estou fugindo da presença do meu Deus. Eu estou em desobediência a Deus, estou fugindo. Quem é o teu Deus? O meu Deus é o Deus criador dos céus, da terra e dos mares." Quando Jonas profere isso, aqueles homens temeram. Aqueles homens temeram grandemente.
caiu um temor sobre aqueles homens, eles imaginaram, pronto, agora nós vamos morrer. Deixa eu te explicar uma coisa para você, que o que estava acontecendo. Deus estava dando um prelúdio para Jonas e mostrando para ele como que ele lida com os gentios, como que ele lida com os ímpios, como que ele lida com os não israelitas. Enquanto ele estava um crente em desobediência, aqueles que eram ímpios, que eram idólatras, que eram gentios, ao ouvir falar no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra e do mar, aqueles homens temeram a Deus. Temeram a Deus, veja o texto. Perguntaram para Jonas o que nós podemos fazer para que o seu Deus se acalme. Ele disse assim: só tem uma maneira, porque isso aqui é culpa minha, é vocês me jogarem no mar. Aqueles homens então oraram a Deus, pediram ao Senhor que não imputasse a eles aquele pecado. E então lançaram Jonas ao mar. E a Bíblia vai dizer que no mesmo instante a tempestade parou. O problema não era com aqueles homens que estavam no mar, no barco. O problema era com o profeta. Aqui nós temos uma simbologia que aponta para o ministério do Senhor Jesus Cristo. Pois que Cristo precisou ser morto para que muitos pudessem ser salvos. O sacrifício de um homem trouxe salvação e vida para muitos outros que creram. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens creram e adoraram ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Jonas agora cai no mar. Esse texto que eu li com vocês aqui é a oração que Jonas fez. E essa oração, ela está estritamente ligada ao ministério de Jesus Cristo, pois que o próprio Cristo vai dizer que não o profeta Jonas, mas o fato dele ser lançado ao mar como um sacrifício e dele ter passado 3 dias no ventre de um grande peixe, é uma simbologia, é uma tipologia que aponta para o ministério de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Jonas afunda e Deus dá ordem a um grande peixe e ele vem e engole o profeta. E no ventre desse peixe o profeta começa a clamar ao Senhor e começa a orar a Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, glórias a Deus. Ele ora ao Senhor. Ouviste o meu clamor, jogaste-me nas profundezas no coração dos mares. Glórias a Deus. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Esta oração aponta diretamente para o ministério do Senhor Jesus Cristo. Não estou inventando nada. Certa feita chegaram até Jesus e pediram a ele um sinal. Dá-nos um sinal. E Jesus vira e diz para aquela multidão, para aqueles que falaram com ele: a essa geração incrédula e perversa não será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas, porque assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim convém que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Glórias a Deus. No final, Jonas se arrepende nesse clamor.
ele clama a Deus, e ele vai dizer: Senhor, eu entendo agora finalmente que a salvação, Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor. A salvação não pertence à religiosidade. A salvação, ela não pertence a sistemas religiosos. A salvação, ela não pertence a pastor, não pertence a padre, não pertence a nenhum líder espiritual, não pertence a cantor, não pertence a pregador. A salvação pertence única e exclusivamente ao Senhor. Jonas entendeu isso ao ver como que Deus lidou com aqueles homens do barco, daquele navio. E agora o Senhor age com misericórdia na vida do profeta, porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que nós venhamos a ter desobediência na presença de Deus, Deus é misericordioso para perdoar. Deus estava mostrando para Jonas como que Deus estava agindo na vida dele com misericórdia. Já era um prelúdio para que Jonas entendesse que Deus age com misericórdia. Não apenas com o povo de Israel, mas para qualquer um que creia na palavra do Senhor e que se arrependa. O próprio profeta se arrependeu e Deus o perdoou. Deus teve misericórdia dele. Deus dá ordem ao grande peixe, e o peixe agora vai e vomita Jonas em uma praia. Já vi gente dizendo que Jonas foi vomitado em Nínive, né? Não, Nínive não tem praia, tá? Ele teve que andar aí no mínimo aproximadamente 800 quilômetros ainda. Com certeza mais de 10 dias de caminhada. Jonas chega em Nínive, uma cidade pecadora, e a mensagem do Senhor era a seguinte: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ele não chegou com uma mensagem evangelística rebuscada, esmerada, polida. Ele chega em Nínive e começa a gritar: daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Alguém podia dizer assim: ele já pregou desse jeito aí, que é para que alguém desse um cacete nele, expulsasse ele da cidade, né? E ele disse assim: eu vim aqui pregar. Eu vim, preguei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: sabe o que aconteceu? Jonas pregou apenas isso, vai ler o texto. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ele ficou gritando isso pela rua. E o povo creu. A Bíblia vai dizer que o povo creu. O temor de Deus veio sobre a cidade de Nínive. E todos aqueles que ouviam essas palavras começaram a ser tomadas pelo temor de Deus, até que a notícia chegou até o rei. E quando a notícia chegou até o rei, alguém pode pensar assim: agora o rei vai pegar, vai mandar os soldados ir lá e matar ele, ou dar uma coça, ou mandar prender. Não! O rei de Nínive rasgou as suas vestes reais, vestiu pano de saco e começou a jogar cinzas na sua cabeça, que era o maior sinal de humilhação que havia naquela época, e baixou um decreto: nem homem, nem mulher, nem criança, nem animal, ninguém vai comer nem beber durante 3 dias. Quem sabe, se nós nos humilharmos, o Senhor tenha misericórdia de nós. E assim foi feito. Eu fico imaginando Jonas vendo isso, irmãos. A Bíblia vai dizer que Jonas sai da cidade, vai para um lugar alto, e ele fica ali olhando. Isso aí é conjectura minha, né? Esfregando as mãos e pensando assim: agora vai cair um meteoro ali e vai arrasar tudo, ou quem sabe, né, vai cair fogo do céu. Alguma coisa vai acontecer. E sabe o que aconteceu? O povo se arrependeu e o Senhor usou de misericórdia para com Nínive e perdoou os pecados do povo de Nínive. A cidade se arrepende,
E o profeta fica lá sem entender, irmãos. Às vezes nós vamos estar no propósito de Deus e nem ainda assim vamos conseguir compreender o agir do Senhor. Eu já vou encerrar. A Bíblia vai dizer que Jonas entra debaixo de um lugar para se abrigar do sol. Cresce ali uma planta e Jonas fica muito feliz porque aquela planta cresceu rápido do nada, deu sombra para ele, ele enfiou a cabeça ali debaixo para se abrigar do sol. Só que no outro dia a planta foi queimada pelo vento e secou. E Jonas ficou tão triste que aquela planta morreu. E ele então fala para o Senhor: chega, não aguento mais. Pode tirar a minha vida. E o Senhor vira para ele e diz: é razoável isso que você está me pedindo? Você teve afeição por uma planta que você não plantou, você não regou, você não cultivou, ela nasceu num dia e morreu no outro, e você pede a morte, se compadece por causa dessa planta, e você acha que eu não vou ter misericórdia de uma cidade como Nínive, aonde tem 120 mil crianças, porque não sabe identificar a mão esquerda para a mão direita? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o caminho do Senhor, ele é mais excelente. O caminho do Senhor é mais elevado. Aqui nessa história nós vamos ver que o mais errado de todos era o crente. Aquele que não era para errar, era o mais errado da história, pastor Evandro. Era o mais errado, porque os homens do barco eram idólatras e no final terminaram temendo a Deus. Quando viram o mover do Senhor naquela situação, terminaram temendo a Deus. E Nínive, que era uma cidade de pessoas violentas, pecadoras, sim, eram. Mas eles se arrependeram e creram na mensagem de Deus, creram no Senhor. E a cidade de Nínive ainda durou por mais um século. E o crente nessa história não gostou da mensagem de Deus, não gostou da forma como Deus deu ordens para ele. Deus manda ele ir para cá, ele vai para lá. Vem então as consequências dos seus atos, ele paga pelas consequências, mas nem assim ele aprende direito ainda, porque quando ele chega em Nínive, ele vai pregar a mensagem de Deus para o povo de Nínive, e ele prega com uma mal vontade, que eu não me lembro de um outro texto que mostre algo com mais mal vontade do que essa mensagem. Porque se eu estivesse ali, pregando, ou você estivesse ali pregando, você ia dizer: vocês são pecadores, são idólatras. Nas guerras de vocês, vocês mataram crianças, vocês saquearam, vocês fizeram isso e aquilo, vocês despertaram a ira de Deus. Deus está enfurecido com vocês, Ele pede que vocês se arrependam. Uma mensagem, Não. Ele chega lá, daqui a 40 dias vocês vão ver a mão de Deus vindo sobre vocês. Vocês estão tudo ferrados. Ele foi lá para dar sentença. Daqui a 40 dias o pau vai quebrar aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O cerne, para nós entendermos a vontade de Deus, está lá em Jonas 2,9, quando ele, na própria oração, ele vai exclamar: a salvação pertence ao Senhor. Mesmo numa mensagem tão simples, que a gente possa imaginar assim: isso aí não vai surtir efeito nenhum. O agir do Espírito Santo é que pesa. É o agir do Espírito Santo é que conta. Deus só precisava de um canal, de um profeta, alguém que fosse lá para falar algo para que o Espírito de Deus pudesse agir. E Deus age. Mesmo na simplicidade, mesmo quando nós achamos que não vai surtir efeito nenhum,
Mesmo quando nós achamos que aqueles que são alvo da nossa pregação não são merecedores, porque eu já vi crente assim. Eu não vou pregar para o fulano de tal, não, porque isso aí já está perdido. Deixa eu dizer uma coisa: a salvação não pertence a nós. A salvação pertence ao Senhor. Pode ser a pior criatura do mundo. Pode ser a pessoa que esteja vivendo a vida no maior do lamaçal dos pecados que você possa imaginar. Se Deus quiser salvar aquela pessoa, Ele vai salvar. Se Ele não usar você, Ele vai usar outra pessoa. E aqui eu quero que nós venhamos a refletir, irmãos, porque essa história, ela nos faz refletir sobre a igreja hoje. E como que a igreja precisa estar atenta à palavra de Deus e fazer a obra do Senhor. Como que nós devemos estar atentos à urgência da pregação do Evangelho para aqueles que ainda não reconheceram a Cristo como o único e suficiente Salvador. A vida do profeta Jonas aponta para isso. Ele chega lá e prega e o milagre acontece. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você se dispuser a estar no centro da vontade do Senhor, a abrir a sua boca e profetizar na vida daqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, Deus vai fazer um milagre. Deus vai operar. Basta que nós venhamos a crer e venhamos estar no centro da vontade do Senhor.